Olá, tudo bem? Meu nome é Elias. Nesse canal venho falar sobre um assunto muito, relevante na minha vida. Vou falar o que eu entendo a respeito do assunto, a minha fé. O assunto é sobre o corpo e o sangue de Jesus. Que Jesus menciona em algumas partes da Bíblia, como por exemplo, João capítulo 6 e 1 Coríntios, que Paulo fala de Jesus, em 1 Coríntios capítulo 11. Existem outros também textos que eu vou mencionar sobre esse assunto. Bom, antes vamos orar para que Deus possa nos ajudar e nos iluminar e nos agraciar, ungir-nos com o seu Santo Espírito, com a sua revelação e verdade. Senhor Deus, Pai bendito, o teu nome é grandioso, o teu nome é poderoso. O Senhor tem verdade e fidelidade imprimida no teu coração, no teu ser. Eu te louvo e te engrandeço e te peço, ó Deus, para que o teu Espírito Santo, o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo esteja fluindo em mim agora e no coração desse ouvinte e espectador que está assistindo esse vídeo, para que, ó Deus, o teu Espírito fale conosco e se revele cada vez mais a nós. Precisamos de ti, sem ti não podemos nada. Em nome de Jesus, ajude-nos, ó Pai. Vamos então ao assunto? Vamos ler os textos? São 7 textos que eu separei. Vou ler todos eles. Mas eu vou ler... não vou ler todos eles, depois a gente vai lendo novamente e acompanhando. Enquanto Mateus 26, Mateus capítulo 26, do versículo 26 a 28. Acompanhe o mouse. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e o abençoou, e abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos, dizendo: Tomai e comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Agora, 1 Coríntios 11, 23 ao 19. Há uma certa repetição, mas acréscimo também de Paulo, na interpretação de Paulo. Vamos ler? Acompanha o mouse. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é derramado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este é o cálice da nova aliança, no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer do pão ou beber o cálice, do Senhor, indignamente será réu do corpo e sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Agora vamos ler Levítico 17:11. Porque a vida da carne está no sangue. Eu vou-lo tenho dado sobre o altar, para fazer expiação pela vossa alma, porquanto é o sangue que fará expiação pela vida, em virtude da vida. Agora, João 6,63. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. João 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. 1 Coríntios 15, 45. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, o último Adão, espírito vivificante. Mas, agora Efésios 4, 15 e 16. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Então,
eu entendo todos esses 7 textos como um contexto só. Primeiro, Jesus fala aqui em Mateus 26 que ele pega um pão e o abençoa e parte, diz que esse pão é o seu corpo. Depois ele toma o cálice de vinho ou suco de uva, não sei na questão disso. Eu sei que ele toma o cálice, tem um líquido nesse cálice, teoricamente é suco de uva, no mínimo, ou vinho, né? E ele dá graças e deu aos discípulos. Ele diz: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Bom, o sangue de Jesus não podia ser esse líquido nessa taça. E o corpo de Jesus não podia ser esse pão, porque o corpo de Jesus, que foi dado por nós, que é a sua carne, e o seu sangue, eles foram para a cruz, não ficaram no estômago. Nem Jesus cortou um pedaço do dedo, nem nada. O pão e o cálice que os discípulos tomaram, Jesus tomou, ficou com eles. Mas Jesus disse que era seu corpo, sua carne, seu corpo e seu sangue. Aí você diz, então é sem contestação. Se Jesus disse é porque é. Então vamos transformar isso em matéria do corpo e sangue de Jesus Cristo? De forma alguma, na minha opinião. Vamos ler agora o versículo de 1 Coríntios 11, 23 e 29. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vós. Fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança do meu sangue. Fazei isso em todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes pão comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão e beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízos para si. Bom, o apóstolo Paulo repete o que Jesus disse em algumas partes com relação a beber o sangue e comer o corpo de Cristo, a carne de Cristo. O apóstolo Paulo repete, mas ele acrescenta algumas coisas. Por exemplo, nós anunciamos a morte do Senhor Jesus até que ele venha. Quando tomamos a ceia, comemos o pão e bebemos o cálice. Vinho, suco de uva, não sei. Repito. Mas como, se só é possível anunciar a volta de Jesus Cristo quando você prega pela palavra do Evangelho? Assim está lá em Romanos capítulo 10, versículo 17. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Cristo. Interessante, né? Fala ali a palavra de Cristo. Eu vou comentar sobre isso. Isso significa que não anunciamos o Evangelho ao comer e beber o cálice. Não existe nenhum espírito que sai do cálice que a gente está tomando, ou alguma palavra que sai do cálice que a gente está tomando, nem do pão que a gente está comendo, e vai lá e anuncia o Evangelho, ou em algum incrédulo que está na reunião, que não pode tomar o cálice e beber e comer o pão, porque não é batizado. Ou então vai alguma palavra do pão e do cálice, vai para a vizinhança da igreja, da reunião da igreja, para anunciar. Não acontece isso, não acontece esse milagre, esse prodígio. O que acontece é o quê? Comer o pão e beber o cálice nada mais é do que você viver o corpo de Cristo. O corpo de Cristo não é mais o corpo físico de Jesus. Agora o corpo de Cristo é a igreja. É a igreja aqui na terra. Que a igreja aqui na terra é que vai anunciar. E comer o pão e beber o cálice
você ter um relacionamento congregacional com os irmãos. É viver com os irmãos a palavra. É com os irmãos para ti, como Jesus orienta, de 2 em 2, pregar o evangelho. É você, junto com o irmão, anunciar e viver o evangelho junto com o irmão, e aí os outros vão ver a vida que há na igreja. E a vida que é na igreja nada mais é do que um irmão alimentando o outro, do corpo e do sangue de Cristo. E os incrédulos verem um irmão alimentando o outro do corpo e do sangue de Cristo, vem o evangelho de Cristo. Agora, Paulo diz assim, no versículo 27. Por isso, aquele que come o pão e bebe o cálice do Senhor indignamente é réu do corpo e do sangue do Senhor. Espera um pouquinho. Quer dizer que o corpo físico de Jesus é o pão que a gente está comendo, o sangue que a gente está bebendo. Hoje, que Jesus não está mais, Jesus está no céu à direita de Deus, não está mais aqui, fisicamente. Esse pão e esse cálice desse suco de uva ou vinho, vai julgar a gente então, porque aqui está dizendo bem claro, se você come o pão e bebe o cálice do Senhor indignamente, você será réu do corpo e do sangue, e não de outra pessoa ou de alguma outra coisa. Não, é do corpo e do sangue. Então, o que eu entendo disso? O corpo aqui nada mais é do que a igreja. O sangue do Senhor aqui nada mais é do que o fluido que dá vida à igreja, que é o Espírito Santo. Então, se você come e bebe, ou seja, se você se relacionar com os irmãos da igreja, você se relaciona com eles de forma indigna, ou seja, você não é santo, você não é humilde, você não é íntegro e sincero nesse relacionamento, você está se alimentando indignamente. Por exemplo, se você é falso com o irmão, você está se alimentando e dando um pão para o irmão indignamente. E aí esse corpo, que é o irmão, e é o Espírito Santo que está no irmão, vai julgar você. E aí Paulo continua, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então, antes de você se relacionar com o irmão, quando você for se relacionar, e durante o relacionamento que você tiver com o irmão e o irmão com você deve fazer uma reflexão de si mesmo. E dizer, não, isso está certo diante de Deus, eu posso me viver isso com meu irmão, da minha parte, e então se relaciona. Então, se você não faz isso, você vai comer, você vai se relacionar, você vai comer e beber sem discernir o corpo. Ou seja, você vai se relacionar com o irmão e de forma indigna, ou seja, com pecado, você vai fazer a acepção do corpo, porque no corpo não há pecado. E uma outra forma de discernir o corpo é você perceber qual relacionamento entre os irmãos realmente distingue as características do corpo de Cristo. Porque se você não discernir que aquele irmão pertence a Cristo e você pertence a Cristo, e o seu relacionamento sendo santo e de amor e de alegria e de paz, que aí é um relacionamento do corpo de Cristo, se você não discernir o relacionamento que você está tendo também, você não discerne o corpo. E quando você não discerne o corpo, você se relaciona com um irmão de forma a trazer juízo. Você come e bebe juízo para si. Ou seja, você vai estar num relacionamento com o corpo de Cristo, se alimentando do corpo de Cristo. Vou explicar como que é se alimentar do corpo de Cristo daqui a pouco. Então, o que acontece? Você está se alimentando do corpo de Cristo e está dando alimento aos irmãos que pertencem ao corpo de Cristo de forma indigna, sem discernir o corpo. E aí você vai comer e beber de juízo para si mesmo. Aquilo que o irmão te dá vai te julgar e vai te levar à condenação se você não se arrepender. Vamos continuar agora, só para dar uma esclarecida numa questãozinha. Vamos ler Levítico 17:11.
porque a vida da carne está no sangue. Eu vos tenho dado sobre o altar para fazer expiação pela vossa alma, porquanto é o sangue que fará expiação em virtude da vida. Bom, o que dá vida à carne? Aqui está dizendo, primeira parte do versículo do capítulo 17, versículo 11 de Levítico. Porque a vida da carne está no sangue. Então a vida da carne do corpo de Cristo está no seu sangue. E é o sangue que faz a expiação. Jesus, quando foi na cruz e derramou o seu sangue, não era aquela substância vermelha com plaquetas de glóbulos brancos e hemácias e não lembro a outra parte do sangue. Eu não entendo muito bem de biologia, quase nada. Não é aquela substância física do sangue de Jesus Cristo que salvou a gente. E a vida de Jesus, que foi derramada na cruz, que foi tirada do corpo dele, de forma ofertiva a Deus. Essa vida de Jesus era o sangue de Jesus, ou o sangue de Jesus era a vida de Jesus. E essa vida é que foi derramada na cruz. E a vida não é a substância física do sangue, nem está no corpo. Por quê? Porque quando as pessoas morrem, o próprio Jesus, quando morreu, o corpo dele ficou com o sangue lá parado no corpo. Quando nós morremos, antes da gente como é que eu vou dizer? Corrompido, a terra, antes do nosso corpo, quando a gente morre, apodrecer, o nosso sangue está ali no nosso corpo, sem vida nenhuma. Se o sangue fosse em si a vida de verdade, ele teria que ser tirado todo do corpo para poder morrer. Porque aqui está dizendo em Levítico que a vida da carne está no sangue. Na verdade, a carne é o ser. O espírito da pessoa é o sangue. Então o Espírito de Jesus, junto com o Espírito Santo, porque o Espírito de Jesus também é o Espírito Santo, ele foi derramado na cruz quando Jesus morreu. E essa vida que sentiu a morte é que nos purifica de todo pecado. Porque aqui está dizendo, eu vou tenho dado sobre o altar para fazer expiação da vossa alma, porquanto o sangue fará expiação em virtude da vida. Então, Jesus, quando eram feitas a oferta pelo pecado de uma ovelha, ou de um novilho, ou de um boi não, um touro, ou de um bode, o bode era oferecido, principalmente no holocausto, a Deus. Então Jesus, e o bode, e a ovelha e o novilho tinham que ser sem defeito algum para Deus aceitar a oferta. Jesus teve a sua vida sem defeito nenhum moral. Jesus não teve um pecado. E por isso Jesus era o cordeiro que derramou seu sangue sem defeito algum. A sua vida foi derramada diante de Deus, foi oferecida diante de Deus. Aí quando Jesus chegou diante de Deus, falou, Pai, eu ofereço a minha vida sem defeito algum para perdoar os pecados de tal fulano. Hoje o mundo inteiro se aceitar Jesus. Então a vida é que realmente faz expiação. Mas para fazer expiação, tem de ser de um ser sem defeito algum. Porque se tiver defeito, vai pagar o seu próprio defeito e não vai pagar de outro mais nenhum. Agora, vamos ler o versículo que é o mais importante de todos os versículos. E o mais importante que eu tenho é João 6, 63. Capítulo de João 6, versículo 63. Mas depois que ler esse versículo, eu vou comentar um pouco, vou mostrar o texto e vou comentar um pouco do capítulo. Vamos ler? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e vida. Note, Jesus aqui estava falando, vamos lá para o capítulo, deixa eu ver aqui, é aqui. Jesus está falando sobre como realizar as obras de Deus. Porque Jesus fez um milagre antes
desse capítulo, ou nesse capítulo, não me lembro, de multiplicação dos pães. Aí Jesus saiu da presença dos judeus, aí os judeus foram procurar, e Jesus falou: vocês me procuram não porque vistem milagres e prodígios, mas porque vocês comessem e fartassem. Aí as pessoas disseram: o que faremos para resumindo, o que faremos para realizar as obras de Deus? Aí Jesus diz: trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu Jesus: a obra de Deus é essa, que creais naquele que por ele foi enviado. Aí eles falam: nossos pais comeram do maná no deserto, como está escrito, deu-lhes pão a comer pão do céu. Aí Jesus disse que o pão verdadeiro não é o pão que Moisés deu, e sim o que Deus dá. Aí eles dizem: Senhor, dá-nos sempre desse pão, versículo 34. Aí Jesus diz: eu sou, versículo 35, declarou Jesus, eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Aí Jesus vai dizendo que ele é o pão da vida, vai reforçando isso. Aí Jesus diz assim, deixa eu ver o versículo. Aqui, o versículo 51. Eu sou um pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Espera um pouquinho. Como eu expliquei, não é a carne física, nem o sangue físico de Jesus que nos dá a vida eterna, que nos salva. Por isso, eu estou dizendo aqui, Jesus diz no versículo 63 do capítulo 6, o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e vida. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. Ou seja, Jesus fala em comer a carne dele, mas aqui no versículo 60 ele diz que a sua carne para nada aproveita. Jesus está falando da sua carne. E os judeus falam: como ele pode dar a sua carne para a gente comer? Até os discípulos deixaram Jesus por causa disso. Aí Jesus diz assim, o Espírito que fica, a carne, a minha carne que eu estou falando para vocês comer, para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são o Espírito e vida. É verdade que aqui nesse versículo, a palavra no grego para palavra, as palavras aqui é rema, no seu lema. A raiz é rema. E como lemos aqui no versículo 1 do capítulo 1 de João, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Aqui é logos no verbo aqui. Mas é tudo palavra. Na minha opinião, a diferença é que o logos é a substância total de Jesus, e o rema é a manifestação de Jesus espiritual com respeito a uma determinada coisa ou a todas as coisas. Mas não importa, o que importa é que as palavras de Jesus que ele tem dito são Espírito e vida. E Jesus é o verbo, Jesus é a palavra. E sabemos que a palavra de Deus diz que Jesus é que dá a vida. Então, as palavras de Jesus são Espírito e vida. E é o Espírito que vivifica. Agora, olha só. Capítulo 15 de 1 Coríntios, versículo 45. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, Espírito vivificante. Jesus é o Espírito que vivifica. E Jesus é o último Adão e ele é Espírito vivificante. Então, quando Jesus fala que comer a sua carne e beber o seu sangue, comer o seu corpo e beber o seu sangue, Jesus está falando da sua pessoa espiritual, não física. Por isso eu acrescento e enfatizo o pão que devemos comer da ceia e o cálice que devemos beber na ceia, que são suco de uva ou vinho, sei lá. A Bíblia não deixa claro se era suco de uva ou vinho,
quando Jesus fala que é o seu sangue, esse pão e esse cálice significam o corpo de Cristo. E o corpo de Cristo que aqui está simbolizado por essas duas substâncias, significa a vida espiritual contida na igreja. É quando os irmãos se relacionam e edificam um ao outro. Isso é a transferência de um irmão dar o corpo para o corpo de Cristo que está nele, e dar o sangue de Cristo que está nele, que é o Espírito de Cristo, o Espírito Santo nele. Porque Jesus é o último Adão, e o último Adão, desde que veio ao mundo até o céu, ou antes do mundo, ele sempre foi e sempre será o Espírito vivificante, porque Jesus não experimentou a corrupção, mesmo com o corpo físico. Jesus ressuscitou ao terceiro dia e o seu corpo não apodreceu, o seu corpo não se corrompeu. E ele ressuscitou sem o seu corpo se corromper, porque ele sempre foi Espírito vivificante. Agora, com relação a fundamentar, que eu digo que o corpo que Jesus compartilhou na última ceia, e o sangue e o cálice que Jesus compartilhou na última ceia, o pão que Jesus compartilhou na última ceia, que é o corpo dele, que diz que é o corpo dele, e o cálice que Jesus compartilhou, que ele diz que é o sangue dele, isso Jesus está falando da igreja. Por quê? Porque diz aqui em Efésios 4, versículo 15 e 16. Vamos ler de novo? Mas seguindo a verdade em amor, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. É esse relacionamento que é, na verdade, o que Jesus está dizendo: este é o meu corpo, comei dele todos. Este é o meu sangue, bebei dele todos. Todos. Ou seja, quando os irmãos, engraçado e mais fundamental ainda é quando está lá deixa eu procurar aqui, em Lucas. Quando Jesus fala em Lucas sobre a ceia, ele começa falando assim, versículo 14 de Lucas, capítulo 22. Chegada a hora, pôs Jesus à mesa com ele os apóstolos. Disse-lhe: tendo desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento, pois vos digo que nunca mais a comereis até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice, havendo dado graça, diz: recebei e reparti entre vós. Recebei e reparti entre vós. Ou seja, Jesus diz aqui em Lucas que é para pegar o pão e o cálice e receber de Jesus e repartir entre nós. Isso nada mais é do que o que está dizendo em Efésios 4, versículo 15 e 16. Ou seja, a cooperação de cada parte dos membros do corpo de Cristo efetua o seu próprio crescimento para a edificação desse mesmo em amor. Ou seja, Jesus diz lá em Lucas 22, 17, tomando o cálice, havendo dado graça, diz: recebei e reparti entre vós o cálice e também o pão, que é o corpo de Cristo. Então Jesus dá e diz: recebei e reparti entre vós. Ou seja, Jesus distribuiu ali a ceia naquele momento, quando ele está falando: este é o meu corpo, este é o meu sangue, repartiu com os discípulos dos irmãos que estavam ali e disse: reparti entre vós. Isso é que é comer o pão, que é o corpo de Cristo, isso que é beber o cálice, que é o sangue de Cristo. Porque o segredo de tudo isso que eu falei aqui é que o Espírito é o que vivifica, carne para nada mais aproveita. Jesus está falando ali, do contexto do capítulo 6, da sua própria carne. A carne para nada aproveita. E a carne é viva só por causa do sangue. E se a carne não aproveita, o sangue dele, físico, também não aproveita. Como eu já disse, o sangue e a carne de Jesus Cristo ficaram sem vida no sepulcro. E Jesus, em Espírito, foi diante de Deus
e foi até, desceu às partes mais inferiores da terra. E como diz em 1 Coríntios 15, 45, o último Adão, porém, é espírito vivificante. Então, quando Jesus fala no capítulo 6 e em 1 Coríntios, que Paulo diz em Mateus, capítulo 26, versículo 26 e 27, quando fala em comer o seu corpo, em beber o seu sangue, Jesus, sendo espírito vivificante, esse corpo e esse sangue são espíritos, e não há substância física, e não o pão que nós comemos na ceia, nem o cálice que nós tomamos, seja vinho ou uva, que é físico. É o Espírito, e esse Espírito acontece no compartilhar dos irmãos da palavra e da experiência que eles têm com Cristo. Isso é o Espírito Santo e é a palavra de Deus, que é o corpo de Cristo, que é a carne, que é o pão que Jesus diz aqui nesse texto. Bom, espero que isso tenha sido entendido. Já são 33 minutos, não vou me estender mais. Espero que Deus possa abençoar a cada um de nós, para que possamos ter revelação a respeito do assunto. Que Deus abençoe a todos. Vamos orar agora novamente. Senhor Deus, Pai bendito, louvado e adorado seja o teu nome, engrandecido sejas tu. Que o Senhor Deus nos dê revelação cada vez maior sobre esse assunto, e que a tua igreja possa se relacionar como receber de Cristo o pão e o cálice e repartir cada um a porção que Deus deu a ele, para que a vida flua pelo Espírito Santo, que é o sangue do corpo, e pelo Espírito e pelo corpo de Cristo, que somos nós, os filhos de Deus, porque discernir o corpo de Cristo é discernir a igreja, é se relacionar em santidade com a igreja, é discernir o relacionamento entre você e o seu irmão, se está de acordo com a palavra de Deus. Senhor Jesus, que o Senhor nos ajude e nos dê vida. Que o Senhor abençoe a esse que não é da igreja, para que ele possa compreender a verdade da tua palavra, viver a verdade da tua palavra. Por favor, leve a esse que não é convertido a se converter na tua palavra, viver a tua palavra. Abençoe ao que já é convertido, para que ele possa viver realmente o repartir do corpo de Cristo entre o próprio corpo de Cristo. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Deus abençoe a todos.